vamos à questão 2. A questão 2 são perguntas para que vocês respondam, certo? E a gente tem que lembrar alguns conceitos para poder responder isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter que lembrar o que é metade, tá? O que é metade? Quem que se lembra aí, né? Metade é o mesmo que dividir por 2. Eu vou ter que lembrar o que é terça parte. Terça parte é o mesmo que dividir por 3. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a metade de 64? Essa é fácil. Eu vou pegar o número 64 e vou fazer o que com ele? Eu vou dividir por 2. Então, o resultado que eu tiver, eu vou colocar aqui no quadrinho. Agora, a segunda pergunta, ela pede duas coisas. Então, a gente tem que ler atentamente. Olha, qual é a metade da terça parte de 378? Então, eu não quero a metade de 378. Eu quero a metade da terça parte. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a terça parte primeiro de 378. Então, primeiro eu vou dividir 378 por 3. Quando eu conseguir o resultado, eu vou pegar o resultado e vou dividir por 2. Então, primeiro, façam a divisão de 378 por 3. Descobriram o resultado? Dividam por 2. Aí vocês vão ter a resposta para colocar no quadrinho. Próxima, letra C. Eu quero a terça parte, mas eu não quero a terça parte de 378. Eu quero a terça parte da metade. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro a metade de 378, que é 378 dividido por 2. Descobri o resultado? Então, pego o resultado e divido por 3. Aí eu vou ter o número aqui para colocar no quadrinho. Façam os cálculos, tá, gente? Calcula no caderno, porque aí você vai treinando a resolução das divisões. E na letra D, eu quero a quarta parte da terça parte, da metade de 864. Então, aqui é mais complexo ainda. O que eu vou querer? Eu quero a quarta parte da terça parte da metade. Então, eu já não fiz esses cálculos lá atrás? Eu já calculei a metade, né? Eu já calculei a terça parte da metade. Então, agora eu vou pegar o resultado que eu tiver lá da terça parte da metade, tá? E vou fazer o quê? Esse resultado que eu calculei aqui, ó, a terça parte da metade, foi o que eu calculei no último aqui, não foi? Então, eu vou pegar o resultado que eu tenho lá do último e vou dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Por causa que eu quero a quarta parte desse resultado. Então, já tenho esse aqui que eu fiz anteriormente, vou dividir por 4 para poder calcular o último, certo? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisores. O livro de vocês traz isso logo depois. Por que vai falar de divisores? Porque a gente está falando de divisão. Vocês se lembram que os múltiplos são o quê? Resultado de multiplicação. Então, divisores, eles são resultado de divisão. Então, para eu saber, por exemplo, os divisores de 18, eu vou ter que pensar lá, 18 divide por quais números? Tá? Então, 18 divide por quanto? Quando eu divido, por exemplo, 18 dividido por 1, eu acho o quê? 18. Se eu dividir 18 dividido por 2, eu acho 9. Se eu dividir 18 dividido por 3, eu vou achar o quê? 6. Então, se eu dividir 18 dividido por 6, eu vou achar 3. Então, eu vou descobrir, quando eu faço a divisão de 18, que eu consigo que 1 é divisor de 18, que 2 é divisor de 18, que 3 é divisor de 18, que 6 é divisor de 18, que 9 é divisor de 18 e que 18 também é divisor de 18. Por quê? Porque eu consigo dividir ele por todos esses números aqui e não sobrar resto. Se sobrar resto, não é divisor. Por exemplo, 4 é divisor de 18? Não, porque 18 dividido por 4 é igual a 4, mas sobram 2. E lembrando que o conjunto dos divisores é finito. O dos múltiplos é infinito. Se eu for multiplicando, eu vou continuar multiplicando a vida toda. Mas dos divisores, não. Eu só consigo dividir um número por determinados outros números, tá? Eu não consigo dividir por mais do que aqueles que permite. Aí, um exemplo. Divisores de 12, tá? Então, eu consigo dividir 12 por quê? Eu consigo dividir 12 por 1, porque 12 dividido por 1 é 12. Consigo dividir 12 por 2? Consigo. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, eu consigo dividir 12 por 3? Consigo. 12 dividido por 3 é igual a 4. Consigo dividir 12 por 4? Consigo. 12 dividido por 4 é igual a 3. Consigo dividir por 5? Consigo, mas sobra resto. Porque 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 são 10 e vai sobrar 2. Então, não é divisor.
Consigo dividir por 6? Consigo. 12 dividido por 6 é 2, dá exato. E consigo dividir por 12, porque 12 dividido por 12 vai dar 1. Aí se eu tentar dividir por 7, dá, mas sobra resto, então não é divisor. Se eu conseguir dividir por 8, consigo, mas vai sobrar resto. Por 9, sobra resto. Por 10, sobra resto. Por 11, sobra resto. Então, os divisores de 12 são esses daqui. Então, todas as vezes que pensar em divisor, você vai ter que pensar, consigo dividir? Dá exato? Então, é divisor. Agora aqui, ó, na número 4, colocou alguns números para vocês descobrirem se eles são divisíveis ou não por alguns casos. Esse aqui é bem semelhante àquele que a gente fez dos múltiplos lá atrás. Então, primeiro perguntou assim, eu quero saber quais que são divisíveis por 2. Por 2 tem uma regra. Da mesma forma que todo múltiplo de 2 é par, então, os números que dividem por 2 também são pares. Então, todos os números pares vão caber aqui na sua resposta. 18.051 é par? Não, então ele não cabe aqui nessa resposta. Então, você vai pegar só os pares para colocar aqui. Depois vem divisíveis por 3. Para dividir por 3, o que tem que acontecer no divisível por 3? A soma do algarismo dá um múltiplo de 3. Ah, o que é isso, professor? Eu vou voltar lá. O que é a soma dos algarismos? Se eu somar aqui, ó, 1 mais 8, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 1 dá 15. 15 divide por 3, não divide? Então, esse aqui é um divisor, é divisível por 3. Agora, se eu pegar um que não dá, aí ele não é. Então, eu tenho que somar os algarismos. Deu para dividir por 3 os algarismos? Então, ele é divisível por 3, tá? Então, eu somo os algarismos. Divisíveis por 5 é muito fácil. É só você olhar se ele termina em 0 ou termina em 5, então ele vai ser divisível por 5. Então, todos aqueles números que a gente tem no quadro que terminarem em 0 ou terminarem em 5 são divisíveis por 5. Os divisíveis por 10 também é bem tranquilo, porque todos os números divisíveis por 10 terminam em 0. Então, você só vai anotar aqueles que estão no quadro e que terminam em 0. No final, vocês têm uma proposta que é pegar essa imagem que a gente tem aqui e criar um problema. Então, é para você se basear na imagem, certo? Não é para você se basear em outra coisa que não seja a imagem que está aqui. Então, o que essa imagem traz para a gente aqui de informação? Uma geladeira, o preço dessa geladeira, alguém que está aqui olhando, né, com a posição de pensativa aí, porque esse dedo aí no rosto, e tá assim, ó, escolha sua maneira de pagamento. Então, significa o quê? Que a loja não está dizendo em quanto é que a pessoa vai poder pagar. Se é só à vista, se pode dividir, se pode dar entrada, não fala aqui. Então, você quem vai escolher isso na hora de resolver o seu problema. Então, uma forma, por exemplo, eu sugeri uma aqui, mas não quer dizer que você vá fazer, né? Não precisa ser igual. Então, eu coloquei, por exemplo, assim, ó, a Suzana comprou uma geladeira por R$ 2.400. Ela dividiu o valor em quantas prestações, por exemplo, que ela podia dividir? Pensa aí, ó, 2.400, eu posso dividir por 10, porque ele termina em 0. Eu posso dividir por 2, porque ele é par, certo? Eu posso dividir ele em 3 vezes, porque se eu somar 2 mais 4 aqui, dá 6 e divide por 3. Eu posso dividir por 5, porque ele termina em 0. Então, assim, eu vou pensar em quantas vezes que eu vou poder dividir e qual será o valor de cada prestação, certo? Essa é uma sugestão. Você também pode criar, por exemplo, que ela deu uma entrada de algum valor, dividir o restante. Lembrando que você tem que colocar no livro a operação que você resolveu o seu problema e a resposta do seu problema. Quaisquer outras dúvidas é só perguntar que eu estou aqui para esclarecer.